Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas a mais um bate-papo aqui nesse encontro que nós temos toda terça-feira e toda quinta às 20 horas. Hoje é um dia muito especial. Nós temos um convidado que logo mais eu vou apresentar para vocês, um convidado que veio com o objetivo de entregar o ouro, veio com o objetivo de entregar muito conteúdo para que você aplique. Nos nossos bate-papos nós temos um compromisso. Qual que é o nosso compromisso? Papel e caneta na mão, para que você anote tudo e coloque em prática. Eu sempre digo que a maior escola das vendas é no campo. A maior escola das vendas é no dia a dia. De nada adianta você ouvir e não praticar. Então já corre lá, dá tempo, pega papel e caneta para que você possa anotar todos os insights e começar a colocar em prática a partir de amanhã. Tem sido uma alegria muito grande estar aqui com vocês, entregando conteúdo. Isso faz parte do meu propósito e da minha missão como empreendedor e como vendedor. Ter aprendido a vender mudou a minha história e eu quero mostrar para você que através do conhecimento e através da prática, você também pode mudar a sua história e a história da sua família. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno Fernandes. Eu sou especialista em venda direta. Durante muitos anos da minha vida, eu vendi livros de porta em porta. E por que que eu digo que essa escola ela foi muito importante para eu estar aqui hoje falando com você? Isso é venda direta. Eu conheço a dor que você passa no dia a dia. E mais do que isso, eu sei qual é o caminho que você deve seguir para que você tenha resultado e sofra menos. Nós carregamos uma máxima dentro desse nosso bate-papo, que vender é o caminho mais curto para a prosperidade. E se você está aqui, é porque você está em busca da sua prosperidade. E eu estou aqui desse lado para poder te auxiliar, para que você alcance o mais rápido possível o que você sempre almejou na sua vida. Quero apresentar para vocês agora com muita alegria o nosso convidado, Léo Oliveira. Léo, seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo e obrigado por ter aceito o convite e estar conosco aqui hoje nesse bate-papo. Cara, quero agradecer, obrigado primeiro, Bruno, pelo convite, obrigado você que está assistindo, isso demonstra muito aonde você quer chegar. Tem uma frase que a gente fala muito, que é o que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Então, se você está aqui, isso quer dizer que você está buscando conhecimento, você poderia estar fazendo inúmeras outras coisas e vocês optaram em estar aqui. Fico feliz pelo convite e honrado, porque o Bruno também é um cara que eu sempre admirei, sempre segui, sempre vi as dicas dele, sempre apliquei e a gente sempre teve essa troca muito legal de insights, de coisa que funciona para um, de coisa que funciona para o outro. E eu tenho certeza que esse bate-papo aqui eu vou aprender muito e também espero poder contribuir de alguma forma a minha jornada, né? Toda a minha história. Então, obrigado mais uma vez pelo convite e quero poder contribuir demais aí. Tamo junto aí. Eu digo que uma das maneiras que eu encontrei nessa minha trajetória como empreendedor e vendedor de aprender foi ouvindo história, lendo histórias, conhecendo a biografia de outras pessoas, porque todas as vezes que você tem acesso a uma outra história, você acaba pegando alguns insights e alguns aprendizados que vão fazer com que você conquiste de maneira mais rápida os objetivos que você tem. E hoje o Léo está aqui com esse objetivo: entregar conteúdo, contar um pouco da sua história e através da sua trajetória mostrar qual é o caminho que você deve seguir para poder ter resultado. O Léo tem uma vasta experiência no mundo das vendas, é uma pessoa que ama a profissão, é uma pessoa que vive o dia a dia das vendas e ele vai entregar um conteúdo que vai ser transformador. Então o que eu quero pedir para que você faça agora? Coloca o dedo nesse coraçãozinho e envia essa live para no mínimo 5 pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo valioso. Eu disse hoje mais cedo dentro das comunidades, eu mandei uma mensagem que vocês têm um privilégio muito grande. A Munhá está investindo em conhecimento para que vocês tenham a vida transformada. Esse é um dos propósitos da Munhá Semijoias. É de fato fazer com que a sua passagem dentro do nosso negócio seja uma passagem marcante. Não sei quanto tempo que você vai ficar dentro da Munhá, mas eu quero que dentro desse período você saia com a sua vida transformada. Você entre uma mulher e saia uma mulher bem mais preparada para estar enfrentando os desafios do dia a dia. Me conta aqui nos comentários de que cidade que você está falando e se é a primeira vez que você está participando com a gente desse bate-papo. Me conta aqui qual que é a cidade, qual é o estado que você está falando. Léo, é muito legal porque a gente tem a oportunidade de falar com pessoas aqui do Brasil todo. Que legal.
A Von Haas Semijoias hoje ela tem uma equipe de mais de 13 mil revendedoras, mais de 13 mil mulheres que têm a oportunidade de, através das semijoias, mudar a sua história. Então, pra gente é muito gratificante. Ô, Léo, a Patrícia de Brasília, Naila de Uberaba, Minas Gerais, São Paulo. Cara. Que legal, desde setembro participando, que legal, isso daí. Salvador, Bahia, então tem gente do Brasil todo aí. Já deixem aberto se a pessoa quiser fazer uma pergunta, viu, Bruno, relacionada a vendas, nós dois aqui, bate um papo, deixem aberto aí pra galera tirar as dúvidas também. É isso daí, gente, vamos aproveitar que nós estamos com um especialista aqui em vendas, então, por favor, coloca aí a sua pergunta, que a nossa equipe, né, tá de olho para estar anotando, né, e nós estarmos, né, realizando essa pergunta aqui ao vivo. Eu quero começar esse bate-papo, Léo, fazendo uma pergunta que eu gosto de estar, né, realizando para todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de sentar junto na mesa, né, e também de entrevistar. Quando a gente, né, visualiza ali o seu Instagram, quando a gente acompanha ali os seus stories, a gente consegue perceber um Léo destemido, um Léo ousado, um Léo audacioso, alguém que ama a vida, que viaja bastante. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta e eu quero que você seja muito, né, assertivo nessa resposta. Quem é o Léo nos bastidores? Quem é o Léo na essência? Cara, que legal essa pergunta. O Léo do bastidor é o Léo do online, e isso fica leve. Eu vejo que hoje no mundo digital a galera às vezes cria um personagem. Então, para mim, colocar um celular e gravar é leve porque eu sou assim, tanto no offline quanto no online. Mas o Léo é um cara alegre, é um cara que é totalmente positivo. Se o cara é vendedor, o cara tem que ter um olhar diferenciado para as adversidades da vida, para as coisas que acontecem, ter um olhar de quando as coisas acontecem, se olhar de um jeito diferente. Então o Léo é esse cara carismático, é esse cara que vai servir de alguma forma, e eu tenho certeza que a venda vem consequentemente. Então é um cara que gera relacionamento, é um cara que vai com certeza deixar o seu dia a dia, a sua vida melhor, através do meu Instagram, através de uma venda, através de um aperto de mão. Então eu sempre falo que uma frase que eu levo é que Deus possa me florescer, aonde quer que eu esteja. Então eu levo isso de uma forma muito leve, muito tranquilo. É um cara que na essência é alegria pura. Legal. Ô, Léo, e conta pro pessoal que tá aí na live, que tá te conhecendo agora, o que que você faz? Quem é o Léo profissionalmente? Primeiro eu não posso deixar de falar, é um vendedor. Sou um vendedor nato. Hoje eu tenho algumas empresas, né? Mas principalmente eu fui muito conhecido através da Jéssica Cosméticos, é uma empresa relacionada à beleza, onde vende produtos de higiene pessoal, onde a gente, de alguma forma, floresce, né, a beleza da mulher, muito parecido com a Semijoia. Então é uma loja de varejo, hoje a gente tem lá 40 colaboradores, então é uma parte onde eu me sinto bem porque é a venda direta, né? É a venda onde eu pego o público final. Então eu vendo para B2C, então eu tenho o tempo inteiro não, eu tenho o tempo inteiro sim. Então eu lido com funcionário, lido com cliente. Eu gosto de estar no piso da loja para poder estar sentindo o que está acontecendo. Então o Léo é um cara que dificilmente você vai me ver no escritório, você vai me ver em movimento. É uma palavra que eu uso muito, que é, cara, não fica parado, porque se você estiver parado já tem alguém te ultrapassando. Então é um cara que está o tempo inteiro no piso da loja, podendo vender, podendo atender o cliente. Em contato com pessoas, né, Léo? Nós que trabalhamos com venda, nós que somos do comercial, a gente não consegue ficar atrás de um computador alimentando uma planilha. A gente quer estar em contato com gente. É muito legal que eu falo que duas características que vão fazer muita gente ganhar dinheiro é entender de pessoas e entender de vendas. Então, se você souber essas duas armas, assim, você vai levar de alguma forma uma renda melhor, porque você vai entender sobre o seu público. Então, são duas características que eu falo que são essenciais. Aprenda sobre pessoas e aprenda sobre vendas, que eu tenho certeza que resultados virão. Ô, Léo, o pessoal tá perguntando aqui qual que é o seu arroba. Já fala aí o seu arroba, o pessoal legal. Tá anotando e tá seguindo. O Léo, né, com bastante frequência, tem postado, né, conteúdos de relevância, tem falado muito sobre venda, sobre relacionamento, batido nessa parte espiritual também. Então, você pode estar seguindo o Léo aí, que tem certeza que vai ser, né, de grande valia para o seu dia a dia. Por favor, qual que é o seu arroba aí? O meu arroba é Léo Oliveiras. Depois a gente pode até deixar aí num store, alguma coisa assim do tipo. Mas lá você vai ver um cara, como o Bruno falou, que tá de bem com a vida, que vai te trazer uma mensagem bacana. Eu acho que essa parte, a gente estava até conversando vindo para cá, essa parte espiritual é extremamente importante, é onde vai te dar força, é onde te
te animar cada vez mais. Então, você vai ver esse conteúdo lá, meu dia a dia, meu lifestyle. E no meio do meu dia a dia, eu solto coisas que eu faço para vender mais, vender melhor e vender mais vezes. Então, esse lema eu sempre levo, né, cara? Como que eu faço? Isso é uma dica. O Bruno falou de papel e caneta, isso é muito importante. Porque, Bruno, isso não é você que fala, é a neurociência. De um dia para o outro, se a gente não anotar, a gente só retém 13% da informação. Então, quando a gente vai em um culto, a gente vai em alguma coisa, como é que foi o culto, cara, lá ontem? Ah, foi legal. E qual que foi a música que foi tocada? Puta, cara, nem lembro, acho que era Rafaela Pinho. Então, se você não anotar, você esquece. E eu vi você falando de colocar um plano de ação, né? Eu acho que se a gente ler 10 livros de natação, a gente não vai saber tanto como cair na água, né? Saber como que funciona. Então, eu achei muito legal a sua abertura. Então, um lema que eu levo é como eu vendo mais, melhor e mais vezes para o cliente que eu já tenho. Então, isso é um lema que eu me faço essa pergunta o tempo inteiro. Ô, Léo, e você também, né, criou recentemente um produto digital, né, onde você fala sobre gatilhos mentais, a importância de utilizar isso, né, no mundo das vendas. É um produto muito legal também. E mais, tá, gente? Vocês vão ter uma surpresa, né, que o Léo vai estar oferecendo para vocês. Quem participar desse bate-papo do começo ao fim, né, nós vamos estar enviando nas comunidades e nós vamos estar deixando disponível também na live, né, no final, quando nós salvarmos, você vai concorrer a um acesso a esse conteúdo, né? Você vai concorrer ao acesso a esse curso de maneira totalmente gratuita, que é um presente do Léo e da Monra Semijoias para você. Eu digo que não existe nada mais inteligente do que você empreender, né, com consignado na Monra. Você não precisa fazer nenhum tipo de investimento, você pode ganhar até 50% de comissão, risco zero para você. E ainda tem o privilégio de ganhar presentes e tem o privilégio de participar de bate-papos como esse de maneira totalmente gratuita. Então eu digo que a Monra, de fato, ela veio para poder transformar a vida de muitas mulheres. E isso é muito gratificante. Eu li na semana passada, ou retrasada, não me recordo, uma senhora de 72 anos que ela disse que ela começou a vender semijoias pela Monra. E ela está se sentindo viva com essa oportunidade que nós demos a ela. Então esse é o nosso propósito como empresa. É de fato, né, gerar oportunidades e transformar a sua vida. Então você que vai ficar com a gente nesse bate-papo, do começo ao fim, você vai receber um formulário, vai preencher e vai estar concorrendo ao acesso a esse curso. E o nosso segundo presente para você é uma mentoria exclusiva com o Léo Oliveira. É isso mesmo, uma mentoria exclusiva. Ele vai conhecer a maneira como você trabalha, você vai passar para ele todas as dificuldades que você enfrenta no dia a dia e ele vai trazer algumas chaves valiosas que vai fazer com que você viva 10 anos em um ano. Eu tenho certeza disso. Então fique nessa live, coloca o dedo no coraçãozinho que a gente está de olho aqui, quem está colocando o dedo no coração, quem está enviando essa live para mais pessoas. Quanto mais você interagir com a gente, mais chances você tem, né, de ganhar esse presente exclusivo que nós daremos para você no final da live. Então comenta bastante, diz o que você está achando da live. Esse é um combustível para que a gente entregue ainda mais conteúdo para você. Léo, recentemente você participou de um desafio, né? Você foi ali para Orlando, né? Conta um pouquinho para a galera como que foi esse desafio. O que aconteceu? Foram 4 dias, né? 4 corridas diferentes? Conta pra gente aí. E eu acho que tem um pré-corrida que eu até postei, e isso é muito legal para você que está assistindo, de você ter boas referências. Então, quando eu topei fazer esse desafio, eu falo que 78 quilômetros que foi o desafio, começou com um store de alguém que eu sigo e levo como referência. Então é legal você que é revendedora, quem que você está ouvindo, quem que você está escutando, porque 70% da informação que chega no seu cérebro é pelos olhos. Então, o que você está assistindo? Está te alimentando, está te nutrindo ou está te desnutrindo? Por exemplo, o que você está fazendo aqui agora? Isso é uma boa coisa. Então, você está se alimentando bom. E o outro é pelo ouvido. Então, é uma das formas que a gente leva informação para o cérebro. Então, começou os 78 quilômetros, que foi um desafio que eu fiz na Disney, que é o desafio do Dunga. São 4 dias correndo, sendo cada dia uma prova. Então eu corri 5 km um dia, eu corri 10 km outro, eu corri 21 no outro e corri 42 no outro. Então teve que ter muita persistência e aí a gente leva para o mundo das vendas, né? Então tive que ter muito preparo. Teve dia que eu treinei quando estava chovendo, eu treinei quando estava desmotivado. Uma frase que é legal você anotar e que eu levo como lema, Bruno, é: faça nos dias ruins aquilo que você faria nos dias bons.
Vou repetir. Faça nos dias que você estiver triste, cansado, o que você faria nos dias que você estivesse motivado. Isso me ajuda muito. A galera ainda me assemelha muito com disciplina. Então tem uma outra frase que eu falo que é compromisso é compromisso. Se eu prometi que eu vou atender 5 clientes, eu vou atender 5. Se eu conseguir atender 6, melhor, mas eu não vou atender 4. É um compromisso que eu faço com o Léo, não é com outra pessoa. E aí a gente quer que outras pessoas venham para nós, que as coisas aconteçam, que o universo prospere, mas você não está nem comprometido com você mesmo. Então, quando eu topei os 78 quilômetros, e foi uma das caixinhas de pergunta que eu respondi, era: Léo, você pensou em desistir? Não tinha essa opção. E se o Bruno me der liberdade, tem uma história muito legal, que é muito bacana, que a galera fala de queimar a ponte. Mas é uma história muito bacana que tinha vários meninos no colégio e tinha um desafio que eles tinham, que era de pular um muro da escola. Só que todo mundo tinha medo e tudo mais, e tinha o Joãozinho. O Joãozinho era um menino menor, mais fortinho, que não era tão engajado. A galera não olhava para ele assim com aquele ar de, nossa, que cara carismático. Não era o popular da escola. E o Joãozinho falou: cara, todo mundo que pula esse muro, tinha 2 ou 3 caras que tinham conseguido, e a galera olhava pro cara como um super-herói para esse menino. E ele tentou algumas vezes depois que o sino já tinha batido da escola, e ele não conseguia. E aí teve um certo dia que ele falou: cara, quer saber? Eu vou levar um boné do meu pai. E aí eu falei: cara, será que esse boné é para me encorajar e tal? E ele foi para a escola. Quando deu a hora do intervalo, que tava todo mundo lá, ele pegou o boné do pai dele e jogou do outro lado do muro. Aí ele falou: cara, agora eu não tenho outra opção. Eu não posso voltar para casa sem o boné do meu pai. E aí ele tentou uma vez, tentou 2, tentou 3. Na 4ª vez ele conseguiu. Então, qual que é o boné que você precisa jogar para você não ficar com outras opções? Qual que é a atitude que você precisa tomar para que de alguma forma você não fique pensando: ai, se eu conseguir, se eu não conseguir? Joga o boné do outro lado, faz um desafio com você mesmo. Então o desafio do Dunga me trouxe isso. Não importava se eu terminasse correndo com um cãibra ou me arrastando. Não tinha opção de eu não terminar o desafio. Isso estava muito claro desde o momento que eu conheci. Que a foto que eu vi, que isso é muito legal, você saber qual que são os seus sonhos, qual que é a meta que você quer para esse ano, o que você quer conquistar com a Semijoia. Então isso fica claro para que quando você esteja cansado, você continue. Então eu já tinha a foto idealizada na minha mente com as 6 medalhas que era com o desafio. Então quando eu estava cansado, que eu falava: cara, tá começando a me dar cãibra. Eu falava: cara, mas você prometeu, você já tá com a imagem na cabeça. E isso, cara, é subconsciente, isso é PNL, dava uma ancoragem para eu poder continuar. Eu falava: pô, Léo, você não vai desistir, né, cara? Tá lá muito claro. Então, qual que é o desafio que você precisa? O que que precisa estar claro? Eu falo uma coisa que, para quem ou por que você tá vendendo Semijoia hoje? Tem que ter clareza. Quando você tem clareza, fica muito mais fácil de você aguentar o processo. Então, no desafio do Dunga, né, que é o desafio da Disney, lógico que tem todo o encanto dos parques, isso me ajuda muito, mas você vê, né, bastante gente, tanto mais novos, quanto pessoas mais experientes que eu realizando isso, e isso ajuda bastante de você ter, como eu disse, boas referências, pessoas juntos, você ter boas amizades. Eu acho que o ambiente me ajudou bastante. Ô, Léo, e é muito legal porque eu fiz essa pergunta de maneira 100% intencional, porque nós que trabalhamos com vendas, eu tenho plena convicção que a gente precisa desenvolver algumas habilidades, né? Que esses desafios que a gente participa, eles nos ajudam a desenvolver essas habilidades. Como, por exemplo, você teve que desenvolver a resiliência. Né? Você teve que se adaptar a diversas situações para que você conseguisse concluir aquela prova. Quais foram os principais aprendizados que você teve, né, dentro desse desafio da corrida, que você consegue trazer para esse mundo das vendas? Quais foram os principais, né, vamos falar assim, quais foram as principais características que você teve que desenvolver, né, e que foram fundamentais para você poder concluir, né, esse desafio que não pode faltar na vida de um vendedor, Cara, né, que essa mulherada pode estar levando aí para o dia a dia delas? Cara, isso é muito boa a sua pergunta, cara, muito boa. Eu acho que primeiro é você focar no seu, porque tinha gente passando eu e tinha eu passando várias outras pessoas. Se eu ficasse bitolado ou focado no que o cara tá correndo, eu não sei qual que é a corrida que ele fez, eu não sei se ele tá no mesmo desafio que eu. Então, primeiro foca em você ser um melhor todos os santos dias. Então eu falava: cara, dá para eu acelerar um pouquinho mais? Dá. Então, como que eu levo isso no mundo das vendas? Cara, dá para eu atender um mais?
Eu tenho que focar em mim. Se a outra revendedora tá batendo recorde, legal, mas foca no seu, faz em se desenvolver. Tem um outro lema que eu levo sempre vai ser você contra você mesmo. Isso me ajudou bastante. O segundo é, lógico, a resistência, porque para você correr 42 não é só corpo, é mais mente. Então, o segredo às vezes você está procrastinando, ou às vezes de você não estar indo atender mais clientes, ou de você não estar fazendo tendo outros resultados, muito está na sua mente. Seu corpo só vai chegar onde a sua mente já enxergou. Então isso eu ficava, cara, eu já sei que eu vou. E essa mensagem positiva no meu cérebro me ajudava muito. Muito, muito, muito. Então quando eu estava muito cansado, eu sorria. Falava, cara, isso aqui é de boa, fica tranquilo, Léo. Então eu não levava como um cargo. E o outro cara que eu me lembro muito, que me ajudou, foi sempre o Aaron, inclusive, que me deu essa dica, não espera ter sede para beber água. E eu falava, cara, como que eu posso levar isso para minha vida? Então, assim, não espera você estar no último estágio para você pensar em guardar dinheiro. Não espera você estar endividado para começar a vender, por exemplo, semi-joia. Então, assim, antecipa, cara, as coisas. Então, não espera a coleção mudar para você vender. Já vende já. Então, não espera alguém fazer um combo para você poder fazer. Então, não espera você sentir sede para beber água. Você bebe água para não sentir sede. Isso é muito legal, Léo. E eu acredito que algo que você pode estar levando aí para sua vida é que nós temos que nos apaixonar por desafios. Todas as vezes que você sai ali daquela sua zona de conforto, toda vez que você se desafia, você cresce. Todas as vezes que você vence um desafio, a sua autoestima ela melhora, a sua confiança ela melhora. Então, se você começar a observar grandes players do mercado, pessoas que têm muito resultado, são pessoas que são apaixonadas por desafio. Então, isso é algo que você deve estar levando aí para sua vida. Léo, eu vou fazer uma pergunta técnica agora, e essa pergunta eu tenho certeza que ela vai ser muito importante para você. Então, preste atenção na resposta que ele vai dar. E aqui não tem nada combinado, tá, gente? São perguntas que sabia. O vendedor ele precisa estar preparado a todo momento para poder responder. Ô, Léo, se você estivesse começando hoje no segmento de semijoias, né, o que você faria? Como você faria para você poder ter resultados? Nossa, muito boa essa pergunta, cara. E eu não sabia mesmo, cara. Eu tenho, inclusive no meu curso eu falo sobre isso. Eu acho que primeiro o que eu faria era vender para as pessoas que já me conhecem e já conhecem o produto. Então eu venderia para mulheres próximas de mim. Tá. Então, por exemplo, minha irmã, minha mãe, minha tia, minha vizinha e tudo mais. Depois eu acho que lógico, o Léo começaria a vender para pessoas que me conhecem, mas não conhecem a semijoia. Então eu iria para, sei lá, amiga da minha irmã, eu iria para essas pessoas apresentando. O que eu vejo que a galera quer vender muito é vender para quem nem conhece semijoia e nem conhece ela, que é um público totalmente frio. E você é especialista nisso. Você vendeu muito de porta em porta. Então, o trabalho para isso leva-se muito tempo. Agora, vender para a galera que está próximo, eu acho que eu gastaria menos energia e conseguiria, de alguma forma, pedindo indicações. Eu ia falar, tem alguém que você poderia juntar um grupo de pessoas e eu poderia apresentar? E aí eu levaria uma dica de moda, eu levaria talvez uma modelo para poder demonstrar as peças na pessoa. Eu colocaria o que eu amo muito, uma das minhas profissões é evento. Então eu faria microeventos na escolinha da minha filha, na vizinhança. Eu ajuntaria número de pessoas grandes, onde eu conseguiria, com uma ou duas apresentações, que a gente chama, né, aumentar o topo do funil aqui de alguma forma, e eu apresentar para elas de alguma forma. E ali eu oferecer algumas recorrências, eu tentaria de alguma forma pedir ali indicações, mas eu faria microeventos e venderia, lógico, para pessoas que eu conheço. E traria, assim, especialistas da área, igual você está fazendo de venda, para essa galera saber. Então eu traria um conteúdo de valor, mas eu faria microeventos assim, onde eu conseguiria, com uma apresentação, eu apresentar para 10, 20, 30 pessoas, do que eu ficar batendo de uma em uma. Em cima disso que você está falando, que eu acredito que é muito legal, Léo, é o fato de que a gente tem que começar pelas pessoas que a gente conhece, né? E pelos lugares onde a gente frequenta. Boa. Por exemplo, eu frequento uma comunidade religiosa. Você concorda que ali existem muitas mulheres que você pode se conectar e oferecer o seu produto? Total, né? Total. Academia. Quantas mulheres que frequentam a academia? Você tem que começar o quê? Se conectar com essas pessoas. Isso é muito importante e você é um especialista nisso, em conectar com pessoas.
Nós estávamos conversando hoje mais cedo pelo WhatsApp e o Léo comentou que um dos objetivos que ele tem nesse ano de 2025 é se relacionar com o maior número de pessoas possíveis. E eu sempre falo para vocês aqui sobre a importância da intencionalidade. A intencionalidade, quando usada da maneira correta, ela é benéfica. O que, que é a intencionalidade, né, de maneira correta? É quando você vai gerar benefícios para outra pessoa e você também vai ter benefícios com aquilo. A nossa vida ela é assim. Quando você casa com uma pessoa, você concorda que você casou porque, né, você quer ter segurança, você casou porque você tem algum interesse por trás daquilo? E é um interesse válido, porque em contrapartida você vai também entregar. Então, a partir de hoje, você que revende semijoias, você tem que aumentar o seu ambiente. Como assim aumentar o seu ambiente? Você tem que estar em mais ambientes onde existam mulheres que comprem o seu produto. Porque quanto mais pessoas você conhecer, com quanto mais pessoas você se conectar, mais chances você tem de vender. Uma outra coisa que eu falo muito para elas aqui, Léo, é a importância de elas se posicionarem, né, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Eu quero colocar e implementar isso de maneira consciente de que elas não são apenas revendedoras de semijoias. Elas são empreendedoras no segmento de semijoia. E elas têm que se posicionar. E o que é se posicionar? Você tem que abrir ali o seu Instagram, você tem que fazer um vídeo. Ó, meninas, estou trabalhando agora com semijoias, sou uma empreendedora do segmento, então você que gosta de se cuidar, gosta de novidades, me chama aqui, né, no direct que eu vou apresentar o meu trabalho para você. Às vezes, o que, que vai acontecer? Ninguém vai responder. Você vai fazer de novo? Talvez uma pessoa responda. Mas mesmo que não responda, você não pode desistir. O que, que significa isso? O nome disso é a conscientização. Você está criando nessa pessoa algo que ela vai lembrar no futuro. Quando ela for comprar uma semijoia, ela vai lembrar de quem ela viu. Então, talvez, naquele primeiro momento, ela não comprou de você, porque ela não estava precisando. Mas quando ela precisar, o primeiro nome que vai vir na cabeça dela é aquela pessoa que se posicionou. Então, fala pra gente um pouquinho sobre isso, Muito Léo. legal, cara. É a fixação de marca, né? Eu sempre digo que isso é muito importante. E eu gostaria que a galera pudesse anotar isso. Primeiro do que o Bruno falou, cara, eu acho que assim, um outro lema que eu levo é: o mais conhecido vence o melhor. Então, você tem que aparecer, cara. Hoje, na era digital, pode vender muito offline, eu acho que é muito válido. Mas assim, ó, começa, não precisa talvez ser colocando o rosto, mas mostra a peça na sua mão ou mostra na de alguém. Eu acho que a constância, todos os dias, isso vai te levar a um resultado muito bacana. Eu conheci inúmeras representantes assim, né, vendedoras de semijoias, empresárias igual vocês, e várias vezes parece óbvio, mas a gente não tropeça numa montanha, a gente tropeça numa pedrinha. E eu perguntava para elas assim, se elas vendiam semijoias, mas não estavam com a semijoia. E aí você fala: cara, isso é muito óbvio, Léo, mas você tá usando a semijoia? Você tem que usar, porque a gente, antes de eu comprar a semijoia, eu vou te comprar. Então você tem que estar bem, você tem que estar com as peças, tem que estar visual, tem que estar de alguma forma bonita e aparente a semijoia de alguma forma. Mas uma coisa que vocês podem levar, que eu levo também como uma característica do Léo, toda vez que eu vou sair para vender um produto ou um serviço, e o Bruno usa essa metáfora, não sei se ele já usou aqui com vocês, que as vendas é muito parecido quando você vai num consultório, que é quando você vai num médico. Então eu digo que tem 3 Ds, e você pode anotar isso, que é valioso. Quais são os 3 Ds da venda? Dor, dúvida e desejo. Se você souber assim, de bate-pronto, se você estiver preparado para resolver uma dessas 3 coisas, fica muito mais fácil de você vender. Então, por exemplo, se eu uso uma semijoia, o desejo é de eu me sentir melhor, mais empoderada, de alguma forma eu levar uma mensagem que eu quero, porque tem joia que me traz poder, tem joia que me traz uma pessoa mais carinhosa, mais meiga. Tudo depende do que a personalidade da pessoa que eu estou vendendo, ela quer representar. Então isso é uma dúvida, é um desejo. Qual que é o desejo dessa pessoa? Ou de outra, pô, eu tô com uma dor que eu não consigo combinar as peças, então eu vou resolver essa dor sua. Esses 3D vão te dar um norte para que você de alguma forma saiba resolver, saiba o que a sua semijoia resolve no seu público final, que é o seu cliente.
Então esses 3D me dão um norte assim muito grande para quando eu vou vender qualquer produto. Léo, isso tudo que você está falando, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, isso demonstra que vender não é um dom. Obviamente que algumas pessoas, elas nascem ali com algumas qualidades, elas desenvolvem algumas habilidades no decorrer ali da sua infância, na sua adolescência, que vão ajudar no mundo das vendas. Mas vender é técnica. Quando você consegue dominar, eu falo que vender é uma receita de bolo. Né, você precisa usar os ingredientes na hora certa. Se você usar todos os ingredientes, né, na hora certa, né, e colocar aquela massa dentro do forno e tirar aquele bolo na hora certa, quando você tira o bolo é como se você estivesse fazendo o fechamento de uma venda. Eu falo que se você tirar, né, o bolo antes do tempo, o bolo vai ficar cru. Se você tirar o bolo depois do tempo, ele vai queimar. Então, o time certo também é muito importante. Então, eu acredito muito que vender não é um dom, é algo que você desenvolve. São técnicas que você vai desenvolvendo, né, ao longo da sua trajetória que vão te gabaritando para você poder ter muito resultado. Então, eu acredito de verdade nisso. Você que chegou agora aqui no nosso bate-papo, nós vamos, né, sortear no final dessa live uma mentoria exclusiva com o Léo. Ô Léo, se alguém quiser contratar a sua mentoria hoje, né, quero 1 hora de bate-papo com o Léo. Eu sei que não é barata essa mentoria. Quanto que vai custar isso? Ó, ele vai falar aqui o valor e você vai ter a oportunidade de ganhar essa mentoria. Ele vai ter um bate-papo online com você, tá? Para poder entender quais são as dores que você enfrenta no dia a dia, quais são as dificuldades que você tem, e ele vai entregar algumas chaves para você que vai fazer com que você evolua 10 anos em 1 ano. Qual que é o valor dessa mentoria, Léo? Que Bruno, a Munha hoje vai presentear uma revendedora que está com a gente online. E hoje é muito interessante o que você está falando, porque é um produto que eu vendo pouco, porque hoje eu estou entrando em negócios, hoje eu estou entrando como conselheiro comercial, hoje eu estou entrando como conselheiro de empresas. Mas hoje, por exemplo, se eu fosse cobrar um conselho que eu dou para uma empresa, estaria em torno de 10 a 15 mil reais ali que eu cobro por mês. Gente, vocês estão vendo o que a Munha está fazendo por vocês? Vocês estão conseguindo entender o nível da entrega que nós temos aqui para que você tenha resultado? Isso também é intencional, tá, gente? Na nossa vida, eu já disse e repito, nós temos que ser intencionais. E nós estamos entregando todo esse conteúdo para que você tenha mais resultados. Você tendo mais resultados, a gente também tem. Mas você precisa aproveitar as oportunidades que passam na sua vida, tá? As oportunidades, elas vão fazer com que você chegue e viva coisas que você nunca imaginou viver. Então, fique com a gente nessa live até o final. Você precisa estar comentando, você precisa estar reagindo. A nossa equipe está ali fora, anotando todas as pessoas que estão interagindo. E quem está interagindo de maneira frequente e intensa tem mais chances de estar ganhando essa mentoria. E o segundo presente também é acesso a um curso onde você vai conhecer sobre os gatilhos mentais e como utilizar isso no mundo das vendas. Então fique com a gente, coloca o dedo no coraçãozinho e encaminha essa live para o maior número de pessoas possíveis. Tá joia? Ó, uma outra coisa muito importante, Léo, que eu coloquei aqui, o mundo das semijoias, a venda direta, eu vejo como um mundo muito inteligente, mas só que é um mundo muito desafiador. Eu percebo que a maior dor que as revendedoras têm hoje é essa dificuldade de dar o primeiro passo. O que é dar o primeiro passo? O que eu quero dizer com isso? Eu falo que quando você chega até uma mulher, abre o mostruário, né? Abre a maleta e apresenta aquelas semijoias, você já alcançou 80% do resultado, porque mulher compra pela emoção. Quando a mulher vê uma semijoia, né, e todas as nossas peças têm garantia, todas as nossas peças têm muita qualidade, né, isso faz toda a diferença na hora, né, de apresentar. Eu digo que o maior desafio não é abrir o mostruário, mas é ter a iniciativa de chegar em outras mulheres, né, e de fato abrirem e apresentarem. Porque quando isso acontece, a venda ela vai fluir. Então a maior dificuldade é ter iniciativa de se conectar com outras pessoas. De maneira muito prática, Léo, o que você aconselharia essas mulheres para que elas de fato tenham essa iniciativa e cheguem em outras mulheres para poder apresentar o mostruário? Muito boa a sua pergunta, cara. E depois eu quero devolver uma para você, que uma vez o Bruno me deu um insight, eu quero que ele de alguma forma contribua para vocês também, que eram 3 coisas que ele fazia antes de voltar para casa. Eu não vou falar, não vou dar spoiler, e ele só voltava, eu não sei se você já falou isso aqui, ele só voltava se ele cumprisse 2. Isso daí é algo que, assim, mesmo que você tenha um número muito bom de vendas no dia,
você ainda não volta porque você só cumpriu uma das 3 metas. Isso é muito legal. Mas eu volto, cara. De novo, eu tô me imaginando se eu começasse a vender hoje semijoias. E o que ajuda na venda, cara, ou em qualquer coisa da vida, é o senso de progresso. Então é igual quando você está malhando, por exemplo, e você vê a camiseta ficando um pouquinho mais apertado. Ou quando você está emagrecendo e você vê que aquela calça entra. Assim é nas vendas também. Então quando você faz a primeira venda, você fala, nossa, que legal isso. Nossa, que bacana. Nossa, ela me atendeu bem. Olha, nessa hora eu consegui agregar mais produtos. Começaria de novo. Uma dica muito boa, Bruno, pegando esse gancho que você está falando, eu pediria indicação para quem eu já conheço, porque isso vai me dar muito mais confiança de eu chegar. Então eu chegar assim no irmão do Bruno. Falar, Thiago, ó, tô chegando aqui, o Bruno que me passou seu contato, cara. Ele falou que você também gosta de moda, sai bastante. Você tem uma filha, né, cara? Pô, que legal. Eu trouxe umas peças também infantis. Deixa eu abrir aqui pra você, cara. Olha que legal. Sua filha é mais carismática ou ela é mais focada? Ela é mais atrevida ou ela é mais quietinha? E você vai fazendo perguntas de alguma forma. Tem perguntas fechadas e tem perguntas mais abertas. Você tem alguma festa para ir? Alguma coisa nesse final de semana, nesse mês? Tem alguém que vai fazer aniversário? Você tem funcionárias? Nossa, Bruno, se você tem funcionárias, olha que forma de presentear, delas irem mais bonitas trabalhar. Você vê que eu entro no seu mundo. Por exemplo, Bruno, se eu tirar uma foto agora, minha e sua, olha, gente, isso daqui é poderoso. Se eu tirar uma foto minha e sua aqui agora, uma selfie, e eu falar, Bruno, dá uma olhada na foto, por favor, que eu vou postar ela nas minhas redes sociais. Quem que você vai olhar primeiro, eu ou você? Eu, claro. Então por que eu vou ficar falando de mim? Vendedor, a galera acha que tem que falar muito. Você tem que ser um excelente perguntador. Você tem que perguntar mais da pessoa. Quanto mais eu falar sobre ela, quanto mais eu perguntar sobre ela, mais ela vai gostar de mim. Então, às vezes a gente acha que a gente não tem o dom de vender, né? Acha que isso, eu já nasci. Não. Eu tenho muitas vendedoras na loja que falam menos, são mais tranquilas, são menos agressivas assim na hora da venda. E vendem muito. Então, de alguma forma, tente entrar, se interessar mais pela pessoa. Se eu tivesse agora, de alguma forma, tentando vender, sei lá, uma semijoia pro Bruno, eu ia falar, cara, que aliança bonita, você gosta mais de coisas douradas ou de prata? Então eu já ia de alguma forma, ô Bruno, na academia, cara, você gosta de usar uma correntinha, você sai bastante, qual que é a sua vibe? Então eu ia me interessando mais. Isso é o olhar ativo, né, Léo? Tipo Exato. assim, é a intencionalidade. Você viu uma mulher e fala, nossa, que linda essa sua corrente. Exato. Você tem o costume de usar semijoias. Você se interessa, né, cara? Eu acho que muitas pessoas são travadas na venda ou não gostam de alguma forma de ser abordado porque a pessoa só foca na venda. Eu digo que a venda ela só é consequência do relacionamento. Então fica muito mais fácil eu vender para alguém que eu já conheço. Então se interessa pela pessoa, investe tempo nela. Eu acho que a gente já chegando querendo vender é uma coisa um pouco mais fria. É a mesma coisa de eu chegar hoje e falar, Bruno, ou para uma menina que eu encontro na balada, eu falar, cara, vamos casar? Mas assim, já? Mas a gente nem conheceu, nem se relacionou, eu não sei nem do que você gosta, eu não sei nem do que são suas características positivas. Então eu sei que todo mundo tem meta, eu sei que todo mundo tem suas obrigações, mas de alguma forma tente primeiro servir, né? Que é um dos gatilhos mentais, que é a reciprocidade. Tenta de alguma forma levar um conteúdo de valor nas suas redes sociais. Tenta de alguma forma fazer um evento e ali ter um coffee break, você levar uma informação bacana sobre a sua semijoia, que ela é boa, que ela dura por tanto tempo. E depois no final você tenta vender ali junto com a semijoia só consultoria de beleza. Faz parcerias com salões de cabeleireiro, que é onde tem bastante mulheres. Enfim, eu acho que a palavra que mexe muito comigo é movimento. Tem um livro que chama Bora Vender, que é do Alfredo Soares. Inclusive eu tenho ele em PDF. Caso o Bruno se sinta, a gente pode compartilhar. Fica a dica, hein, gente? Bora Vender. E ele fala que assim, o bora vender, o segredo não está no vender. O segredo está no bora, na movimentação. Então, se você puder passar para elas, acho que o bora, né, dessa movimentação, seria legal você passar aquelas 3 metas que você tem e você não vai para casa se você não bater 2. Isso é muito legal. Tem 2 coisas que o Léo falou aqui que são muito marcantes na minha trajetória como vendedor e que fizeram grande diferença. Quando eu entendi o poder disso, eu comecei a jogar um jogo diferente, né, no mundo das vendas. Tem uma frase que eu carrego que ela diz o seguinte: seja
interessado ao invés de ser interessante. Qual que é a diferença de ser interessado e de ser interessante? A pessoa, muitas vezes, que trabalha com vendas, é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa que gosta de conversar e às vezes ela quer se conectar com a outra sendo interessante. Aí ela começa a falar dela, das viagens que ela fez, ela começa a falar das coisas que ela conquistou. Isso é péssimo para você se conectar. Ninguém se conecta, ninguém quer saber da sua história. Todas as pessoas querem falar da própria história. Então aqui está o segredo: seja interessada na vida da outra pessoa. Não de maneira invasiva, mas faça algumas perguntas que você entende que quem está do outro lado vai ter prazer em responder sobre aquilo. Como, por exemplo, eu me recordo que alguns vendedores às vezes me abordavam e eles não estudavam a minha vida, eles não estudavam a história do meu negócio. Se alguém chega hoje para poder falar comigo, Bruno, eu vi nas suas redes sociais que durante muito tempo da sua vida você vendeu livro. Como que foi essa sua experiência vendendo livros? Eu te pergunto, você acha que eu ia gostar de falar disso? Eu ia ficar falando com aquela pessoa 30 minutos, 40 minutos contando a minha história. E no final, qualquer produto que ela fosse me oferecer, a chance de comprar seria muito grande. Então, seja interessado ao invés de ser interessante. Todas as pessoas, inclusive você, inclusive eu, nós somos carentes. A gente gosta de falar da nossa vida, a gente gosta de se sentir importante. E se você conseguir ativar esse gatilho na outra pessoa, ela não está preocupada com o preço, ela quer de alguma maneira retribuir a atenção que você deu a ela, ao fato de você ter parado para poder ouvir. Esse mundo que a gente vive hoje, Léo, é um mundo muito dinâmico. É um mundo que as pessoas estão cada vez mais aceleradas e cada vez mais ouvindo menos. Então, quem tem, né, essa virtude e quem desenvolve essa virtude de ouvir, vende muito mais. Eu li uma menina que ela escreveu aqui, ela falou: eu não tenho lábia. Às vezes a gente acaba criando, né, essa imagem de que o vendedor tem que ter lábia, que ele tem que falar muito, mas os melhores vendedores que eu conheci, eles falam pouco e Um exemplo ouvem é o muito. Flávio Augusto, né? Você pega hoje a maior referência, uma das maiores referências de vendas hoje, o Flávio Augusto não é um cara muito energético, não é um cara carismático, mas é um cara que sabe que ele tem que prospectar, ele sabe que ele tem que fazer a lição de casa dele bem feita, mas não é um cara que, se você olhar, você fala, cara, é um vendedor nato, assim, né? Olhando, né? Não é um cara de muita lábia, mas é um cara muito resiliente, é um cara onde já sabia onde ele queria chegar, né? Que eu ouvi muito. O Léo comentou a respeito dessa meta, né? Durante o período que eu vendia livros de porta em porta, eu criei 3 metas e eu só voltava para casa quando eu cumprisse 2 delas. E foi muito interessante, porque isso me gerou muito resultado. Eu sempre carreguei, sempre entendi algo. Eu nunca fui o melhor, eu sempre entendi a minha limitação. E é importante você saber disso. Eu era um dos caras mais improváveis para poder dar certo no mundo das vendas. Por que que eu dei? Porque eu entendi a minha limitação, comecei a buscar conhecimento. No período que eu vendia livros, Léo, eu colocava essas 3 metas. A primeira meta eram horas trabalhadas. Você pode estar anotando isso, tá? E pode estar Isso é aplicando, valioso, isso né? é Pode estar valioso. aplicando aí na sua vida, né? Você adapta de acordo com a sua rotina, de acordo com o tempo que você tem, mas é muito valioso. Isso é ação. Ação gera, né, resultado. Movimento gera resultado. Primeira meta: tempo de trabalho. Eu saía de casa determinado, eu vou trabalhar 10 horas hoje. Boa. Então, se eu sair às 8 da manhã, eu vou trabalhar até às 6 da tarde. Eu não volto para casa antes das 6. Boa. Então, essa era a primeira meta. A segunda meta que eu tinha era número de visitas. E eu vou realizar 10 visitas hoje. Eu não volto para casa, né, se eu não realizar essas 10 visitas. E a terceira meta que eu tinha era número de vendas. Então, por exemplo, eu saí, tinha uma meta de vender R$ 1.000 naquele dia. Às vezes acontece de a gente, na primeira visita, a gente já alcançar o nosso resultado, já bater a primeira meta. E o vendedor é assim, às vezes ele bate a meta, nossa, hoje eu tô tranquilo, já vendi o que eu precisava vender e vou voltar para casa. E esse é o erro que você comete, porque quando você conquistou a sua primeira meta, a sua confiança está em alta. Você está bem, você está entusiasmada. Então você precisa continuar. E se eu tivesse que cumprir só uma meta e voltar para casa, com certeza, né, se eu vendesse um valor considerável, eu ia querer voltar para casa e ficar tranquilo. Mas eu tinha mais uma meta para vender, para alcançar, que era o número de visitas ou
a hora trabalhada. Então o que eu ia fazer? Eu ia continuar trabalhando durante aquele dia e os resultados do dia que eu conseguia bater as duas metas era muito grande. E o contrário também ele é válido. Exemplo, você bateu na primeira, né, cliente, não vendeu. Na segunda, não vendeu. Na terceira, não vendeu. A tendência natural é a pessoa falar o quê, Léo? O vendedor. Nossa, hoje não é o meu dia. Eu vou voltar para casa. Mas quando você tem uma meta, quando você sai determinado em busca do que você quer, você fala, não, eu determinei que eu vou fazer 10 visitas, eu vou fazer 10 visitas. E eu vou trabalhar 10 horas. E é muito legal, porque você consegue entender no mundo das vendas que o segredo para você ter muito resultado é você falar com muita gente. Eu me recordo que quando eu vendia livros, Léo, às vezes na 9ª visita eu ainda não tinha alcançado nenhum resultado, mas na 10ª visita, que era a minha última chance, os milagres aconteciam. Eu entendo que o universo, eu acredito que Deus, eu acredito né, que quando a gente de fato faz a nossa parte, né, os resultados acontecem. Mas mesmo se eu tivesse feito a 10ª visita e não tivesse alcançado o meu resultado, tivesse trabalhado 10 horas, eu poderia deitar no meu travesseiro tranquilo. De que eu tinha dado o meu melhor. Porque eu acho que a pior coisa é você chegar no final do seu dia, não ter resultado e ainda entender que você não deu o seu melhor. A culpa para você não ter tido resultado é porque você não fez a sua parte. E quando você faz a sua parte, você deita no seu travesseiro tranquilo. Fiz a minha parte. Amanhã é um novo dia. Isso consola, isso traz alívio. Bom demais. E tem um princípio que não precisa de fé. Não tem nada relacionado à religião. Mas é o do plantou, você colhe. Então não adianta você plantar mamão e achar que você vai colher manga. Então, se você faz muito bem feita a sua parte, se você atende, se você... Isso é muito legal para quem tem muito parecido com o segmento de vocês, que é o que o Bruno vendia, que era coportagem, que era vender livro de porta em porta. Quando ele me contou essa história, olha como ficou marcado na minha vida, e várias vezes que eu já vi ele, que a gente já participou de mentoria juntos, de podcast juntos, eu sempre peço para ele trazer, porque isso ajudou muito na minha vida. Porque às vezes a gente bate uma das metas e vendedor, cara, às vezes gasta a comissão sem ter vendido, né, cara? Vendedor precisa de um desafio. Então, de alguma forma, quando ele me contou isso, eu falei, nossa, Bruno, isso vai marcar a minha vida. Obrigado por ter contribuído. Então, por isso que eu quis trazer para ele, trazer esse conteúdo para vocês, porque é extremamente valioso e eu espero de verdade que você tenha anotado. Porque senão amanhã vai voltar tudo ao normal, né, Bruno? É legal. Eu digo que motivação é legal, mas vir de dentro, cara, a gente fala aquela vontade, aquela ambição mesmo de poder bater recordes, de poder comprar aquilo que você sempre sonhou com a Semijoia, de a Semijoia ser a sua principal fonte de renda, de você bater no peito e falar, cara, 2, 3, 5 anos atrás eu também estava começando. E podemos até, olha, eu querendo dar palpite, né? Mas trazer histórias de pessoas que também começaram do zero na Semijoia e conquistaram camurrar sonhos, projetos. Esse é um projeto que a gente tem aqui, depoimento, Léo, né? E é até bacana você que está me assistindo aqui. Eu quero ter essa oportunidade de ter você sentada aqui na minha frente para eu poder contar a sua história de sucesso. Eu acredito muito nisso, que o segredo, né, para você de fato viver uma vida próspera é você fazer o que você está fazendo agora, é buscar conhecimento, né, e falar com muita gente e respeitar o tempo, porque nada acontece do dia para a noite. Para você construir uma kitnet, são meses. Para você construir um edifício, são anos. Aí a pergunta que eu te faço, você quer construir, né, algo pequeno ou você quer construir algo grande? Tudo que é grande leva tempo. Tudo que é grande leva, né, você viver alguns processos que vão ser importantes para você poder usufruir daquilo que você conquistou. Então, respeite o tempo. Eu li um comentário aqui, Léo, fiz questão de citá-lo aqui, quero citá-lo aqui agora. A Tecer Fios. Fiz essas metas quando comecei a vender. Orei e pedi para Deus por pessoas de coração de fé para poder comprar. Então fiz essa meta. Que legal, eu gosto muito disso. A fé ela é muito importante dentro do mundo das vendas. E sabendo disso, Léo, eu sei, né, que você valoriza muito a fé como um pilar aí na sua vida. E qual que é a pergunta que eu queria fazer para você? Como que as revendedoras elas podem usar a espiritualidade ou valores pessoais para encontrar o propósito e energia nas vendas? E quando eu falo fé, isso daqui está muito distante de religião, tá? A gente não está falando de religião, mas o fato de nós termos alguém, um ser superior para poder, né, de fato, né,
colocar ali as nossas limitações, conversar, né, trocar essas experiências. Então eu acredito muito nisso. Qual que é a importância da espiritualidade? Qual que é a importância da conexão com Deus no mundo das vendas? Cara, isso é muito importante porque tem uma palavra que vocês vão saber que chama primícias. Primícias é as primeiras horas, ou o primeiro pedaço da pizza. É o melhor, o primeiro pedaço do bolo. E sei lá, de uns 2, 3 anos pra cá, eu sempre gostei de escutar louvor, vim de uma família cristã. Mas de uns 2, 3 anos pra cá, eu falei, cara, as primeiras horas do meu dia eu vou dedicar para quem já conhece o meu dia, já conhece o meu futuro, né? Então você, vendedor, cara, mulher, quando você bate esse papo com Deus, e ali você dedica mesmo, então você põe o celular longe, você de alguma forma mentaliza seu dia, você já vê coisas boas acontecendo. Pô, Léo, mas é só de eu mentalizar vai acontecer? Não, cara, não é uma coisa que é um conto de fadas, mas vai te ajudar, porque você vai ter alguém que você sabe que ele tá te olhando. Porque na hora que você tomar um não, na hora que você vê uma chuva, na hora que você, enfim, inúmeras coisas que pode acontecer, você fala, cara, tem alguém olhando e eu tenho certeza que assim como ele foi fiel com vários outros, ele vai ser fiel comigo também. Então a espiritualidade, cara, é um ponto que a gente não pode negar de conexão. Então, quando eu chego na casa de alguém, eu já vejo uma Bíblia, já é um ponto de eu consigo gerar rapport, que eu consigo de alguma forma falar, cara, que legal, eu vi a Bíblia ali. Tem algum versículo hoje para mim que você poderia trazer, Bruno? Então, se eu estivesse vendendo pro Bruno, eu chego na sua casa ou em algum lugar que você está e eu vejo uma Bíblia, já era um ponto de conexão. Eu falo, nossa, Bruno, eu participo da mesma coisa. Tem algum conselho bíblico assim? Alguma frase de Jesus, alguma parábola que você poderia falar para mim hoje? Então, assim, é o que você estava falando. Eu já vi a Bíblia e eu quero que você traga para mim um ensinamento. Falo, nossa, cara, que legal, obrigado por essa mensagem. Vai ser muito importante porque hoje eu ainda tenho que atender outros clientes e eu nunca mais, Bruno, vou esquecer desse conselho que você me deu, cara. Independente se você vai comprar comigo ou não, cara. Lógico que para mim é muito importante isso. Mas só desse conselho que você me deu, eu jamais vou esquecer. Se você não comprar de mim hoje, eu sei que você é um cara cristão e você valoriza o compromisso. Cara, vamos marcar já uma segunda visita, então? Vai ter algum dia que vai ter outras amigas suas aqui, que vai ter outras pessoas aqui que eu posso trazer e eu ter essa oportunidade que hoje você conseguiu ter. Então é um ponto, querendo ou não, que a gente não pode negar, que é um ponto de conexão. E a pessoa que é cristã, ela vai saber de alguma forma a luta que você tem, ela vai saber de alguma forma valorizar o tempo que você tem. Mas eu diria para você dedicar um tempo ali, que a gente tem 24 horas, e a hora que vai orar, é na cama deitado. Falando, Senhor, estou muito cansado e agora eu quero dormir. Mas a gente dedica muito tempo para o celular, para a TV, para coisas que às vezes não vão acrescentar. Mas não tem como você deixar de falar com Deus, que é alguém que já sabe o seu futuro. É alguém que está esperando esse encontro, né? Olha, De olha que braços legal. A abertos. Ednésia Santos, ela falou aqui, ó, sempre que recebo o meu mostruário, apresento a Deus e oro com fé e consagro ao Senhor. Eu acho isso incrível, eu acho isso incrível. O Léo é uma das pessoas que me inspiraram, né? Que eu fiquei incomodado em não estar buscando Deus, né, ao ver as postagens que ele faz. Porque eu também nasci num berço, né, cristão e eu sei da importância da fé. Hoje pela manhã eu estava lendo a Bíblia, até publiquei isso no meu Instagram também, estava lendo a história de José. E teve uma passagem ali que ela foi muito marcante para mim, né? Estava dizendo o seguinte, que o Senhor estava com José e tudo que ele fazia prosperava. Tudo que José fazia dava certo. Mas o fato do Senhor estar com José não foi uma escolha simplesmente Jesus, Cristo, eu quero estar com José. Não, foi uma decisão de José e aceitar Cristo estar junto com ele. E é o que você acabou de falar, é uma decisão que a gente toma todos os dias, né, de estar ao lado, né, de Cristo para que a gente tenha uma vida aí, né, mais leve e uma vida com propósito. Isso independente de religião, né, independente de fé. E é muito legal, Bruno, porque quando se trata de fé, a gente acha que, então agora eu vou dedicar as primeiras horas do meu dia para Deus e as coisas vão ser tudo lindas. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de você se preparar contra várias outras coisas que vão aparecer durante seu dia, mas você saber que tem alguém que tá te vigiando, alguém que vai cuidar de você. E às vezes, cara, tem tantos milagres que a gente tem durante o dia, cara, um semáforo que você ia atravessar e você segurou, e aí você começa a ficar um pouco mais sensível, você começa a olhar o mundo com um olhar mais
mais bonito, mais leve, mas saiba disso. E eu não quero romantizar aqui. Problema eu tenho, problemas Josué teve, problemas Abraão teve, Moisés teve vários, mas o que os caras tinham? Confiança em alguém que é maior. Então, me ajudou muito. A parte espiritual me ajuda bastante. Show de bola. Ô, Léo, o pessoal tá perguntando o seu arroba aí. Qual que é o seu arroba? Fala mais uma vez aí. Eu fico contente, cara, que de alguma forma vocês estão gostando. Eu quero muito depois poder contribuir com essa mentoria. É um mundo que eu falo pro Bruno que é um propósito também nosso, que é poder ajudar pessoas. Quando eu vou orar, inclusive, já vou falar meu arroba, mas eu falo, Senhor, que eu possa ser canal de bênçãos para outras pessoas. Eu sendo canal de bênçãos para outras pessoas, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ver pessoas felizes, então isso me anima muito. O meu maior propósito, e eu falei para o Bruno isso, é relacionamento. Então eu quero de alguma forma contribuir. E se de alguma forma eu tenho certeza que a pessoa vai se sentir na obrigação de alguma forma fechar um produto meu, de comprar na minha loja, ou de ter eu como amigo, que eu já vou ficar muito feliz. Mas o meu arroba é Léo Oliveiras. Vou repetir, Léo Oliveiras, tá tudo junto. Eu tô com um fundo preto e tudo mais. Quem puder escrever nos comentários aí, tá, gente? Para que outras pessoas possam estar seguindo o Léo e tá recebendo esse conteúdo diário aí. Vocês estão gostando do nosso bate-papo, gente? Tá legal? Conta aqui nos comentários, né? Se teve algum insight, né? Aprendizado que você já teve, compartilha. Esse é um momento legal para a gente poder estar trocando essas experiências. E é muito importante também para nós aqui da Munhá saber o que você tá achando desse nosso bate-papo, né? Se esse modelo de entrevista é interessante para que você aprenda também. Então é muito legal, né, ler os seus comentários para que de fato a gente, né, receba esse combustível e continue entregando o nosso máximo aqui para vocês. Nós já estamos caminhando aqui para o nosso final. Né, tem mais aqui algumas perguntas. Eu falo que as melhores perguntas eu sempre deixo para o final. E não se esqueça, você que está reagindo aqui, você que está comentando, a nossa equipe está observando tudo isso e a gente vai fazer um sorteio de uma mentoria exclusiva com o Léo e também o acesso a um curso que ele tem falando sobre gatilhos mentais. Então continue interagindo aqui, colocando o dedo no coração e enviando essa live para outras pessoas. Léo, a pergunta que eu coloquei aqui, se você pudesse deixar uma única lição de vida, um conselho para essas revendedoras aplicarem a partir de amanhã. A partir de amanhã. Isso eu falo conselho geral, conselho de vida, conselho nas vendas. Se você pudesse ter essa oportunidade, deixar só um conselho para essas pessoas, que elas já possam começar a aplicar a partir de amanhã. Que conselho que seria esse? Nossa, isso é muito bom e é pergunta de podcast, né? A gente escuta isso em outros e eu fico muito contente de poder contribuir de alguma forma. Cara, poderia ter inúmeras lições que eu poderia trazer para vocês, uma frase ou uma história de vida minha, mas eu diria para vocês assim, cara, não tem como a gente amar nosso próximo se a gente não ama nós mesmos. Então eu acho que é primeiro olhar para você. Talvez você dedique muito tempo para o seu filho, talvez você dedique muito tempo para sua amiga, para outras pessoas e você não dedica para você. Eu acho que é a hora de você olhar para dentro de você e ver o potencial que você tem. Olhar e parar de ficar vendo as coisas negativas e olhar para o lado positivo. Ver o quanto que você é linda, que o seu riso é bonito. Para de ficar no padrão que todo mundo fica olhando, naquela beleza da revista, naquela beleza do tudo mais. Tudo bem, eu acho muito legal, mas eu tenho certeza que tem muito potencial aí dentro, que tem muita característica boa. Talvez você não é boa de lábia, mas você é uma acolhedora. Talvez você não é uma pessoa que fala muito, mas você é uma pessoa que dá suporte. Então eu acho que é hora de olhar para dentro de si. Acho que Jesus falou, ame o próximo como a ti mesmo. Então eu acho que o primeiro olhar é você cuidar mais de você, isso que você está fazendo agora é dedicar tempo para o seu conhecimento, isso ninguém vai tirar de você. Então se eu pudesse deixar um recado se ame mais, se valorize mais. Eu acho que você é única, a sua digital é única, Deus já te ama muito e eu tenho certeza que Ele tem um propósito único para você. Mas que você consiga enxergar aquilo que outras pessoas enxergam e principalmente o olhar que o Criador tem para você. Que legal, Léo, que legal. Isso é gratificante demais. Eu falo que quando a gente conhece a pessoa que está do outro lado e sabe que tudo isso que ela fala é algo que ela vive, isso traz ainda mais convicção, isso traz ainda mais propriedade. Então, gratificante, né, ter você aqui com a gente, Léo, e saber que você tem sido, né, de fato, um canal de transformação na vida de outras pessoas. Que Deus, Ele conserve, né, toda essa sua sabedoria, essa sua humildade, porque é só o começo, né, de uma grande história, né, que está por vir. Tenho certeza que você nasceu para
para falar com multidões. Você não nasceu para poder cara. falar com poucas pessoas. Deus seja Então, eu sou louvado. muito grato aí pela sua amizade. Agora deixa eu retribuir, isso aqui não estava no script não. Eu não sei se você faz isso constantemente, mas eu sempre gosto de escutar o Bruno, eu sei que ele tem muito conhecimento, lê bastante, procura. Qual que é a mensagem que você deixaria, Bruno, se fosse para essa mensagem chegar para o universo inteiro, para o maior número de revendedoras ou o maior número de pessoas possíveis? Qual que é a mensagem que queima aí no seu coração hoje? Ô, Léo, eu carrego uma frase comigo, inclusive essa frase ela está na parede do meu escritório. Essa frase ela diz o seguinte: quem vende não depende. O que essa frase ela quer dizer? Que a partir do momento que você domina a habilidade de vender, a partir do momento que você aplica o conhecimento e começa a ter resultados, você não depende de mais ninguém. Talvez eu estou falando com uma mulher aqui que às vezes depende do marido, depende do governo, depende às vezes dos pais. Eu quero falar para você, diretamente para você, que a partir do momento que você aproveitar a sua oportunidade que a Monhai está te dando, dominar o jogo das vendas, você vai poder viver coisas que você jamais imaginou. O fato de eu ter aprendido a vender abriram portas que eu nunca imaginei que eu pudesse ter acesso. E eu sei que é só o início da minha história. Deus ele tem preparado coisas ainda maiores pelo fato de eu ter dado o meu melhor, pelo fato de eu ter pego algo para fazer e realmente ter entregue o meu máximo. E Deus ele quer isso de você. Ele quer que tudo que você pegue para você fazer, você faça com excelência e você vai viver coisas que você jamais imaginou viver. Então, o recado que eu daria para você, a frase que eu diria hoje é essa: quem vende não depende. Eu me recordo que algum tempo atrás eu ouvi um grande expert aí, né, do mundo das vendas, dizendo que Jesus ele ensinava através de parábolas, né, que as parábolas elas são muito importantes para a gente poder, né, realmente entender e captar a mensagem Fica que mais quer ser lúdico, passada. né? E eu separei uma parábola aqui, praticamente todo bate-papo que a gente faz, eu gosto de, né, no final tá citando uma parábola. E eu quero citar uma parábola agora. Quero que você preste muita atenção no que eu vou estar lendo. Geralmente eu gosto de falar, mas hoje eu vou estar lendo para que eu seja ainda mais preciso. E no final tem uma mensagem que ela vai ser importante para o seu coração e vai fazer com que o ano de 2025 seja o maior e melhor ano da sua história. Em uma aldeia distante havia um escultor famoso por transformar simples pedras em obras de arte, que encantava todos ao seu redor. Certo dia, ele encontrou uma pedra grande, bruta, à beira de um rio. Era uma pedra comum, como tantas outras, mas o escultor viu algo de especial nela. Ele decidiu levá-la para a sua oficina. Então, começa a imaginar aí, uma pedra grande, e a pedra curiosa, ela perguntou: por que você me escolheu? Sou apenas uma pedra, como qualquer outra. O escultor sorriu e respondeu: você é uma pedra agora, mas dentro de você há algo extraordinário esperando para ser revelado. Então ele começou o trabalho. Cada golpe de cinzel que ele dava, a pedra sentia muita dor. Cada martelada parecia um sacrifício. Em um momento de angústia, a pedra reclamou: por que você está me machucando? Por que você não me deixa como eu sou? O escultor, com paciência, respondeu: confie no processo. Cada golpe tem um propósito. Estou moldando você para viver algo maior. O tempo passou e o escultor continuou a trabalhar. A pedra, antes que era bruta e sem forma, começou a ganhar contornos e detalhes. Depois de muitos dias, a obra estava pronta. Era uma escultura magnífica, que passou a ser admirada por todos que a viam. A pedra, agora transformada, finalmente entendeu: os golpes que havia recebido foram necessários para poder revelar a beleza que estava dentro dela o tempo todo. Qual que é o aprendizado que a gente tira dessa parábola? Talvez essa pedra bruta é você e o escultor é Deus.
Talvez todos esses processos que você tem vivido na sua vida, todas essas pedradas que você tem levado, todas essas marretadas que você tem levado da vida, elas estão te lapidando para que você seja um canal de transformação na vida de outras pessoas. Hoje é o Léo que está aqui comigo, mas amanhã pode ser você contando a sua história de transformação. Então, qual que é o último recado que eu quero que você leve desse nosso bate-papo? Que tudo nessa vida existe um processo. Tudo que você está vivendo hoje está te preparando para poder viver coisas maiores. Então respeite o processo. Isso faz parte para que você de fato cresça e seja uma luz e um canal de transformação na vida de outras pessoas. Se você acredita nisso, comente aqui amém. Agradeço você por essa oportunidade, por você ter dedicado um tempo para poder ter nos ouvido. Eu digo que isso faz parte do nosso propósito. Se você está aqui, é porque você está nos ajudando a validar algo que tem dentro do nosso coração. Essa live ela vai se encerrar em poucos minutos. Eu quero que você vá lá, comente o que você achou do nosso bate-papo, qual foi a principal lição que você teve e marque 3 pessoas que precisam assistir essa live. Eu e o Léo queremos ter a oportunidade de ler ali cada comentário que foi dito e poder ter a oportunidade de alguma maneira continuar abençoando a vida de outras pessoas. Léo, muito obrigado pela oportunidade. Né, e que Deus continue te capacitando, né, e honrando a sua vida para que você seja esse canal e seja essa luz na vida de tantas pessoas que se conectam com você. Obrigado você que ficou. Muito honrado, cara, de poder ter contribuído. Aprendi, fiquei pensando na história que você contou. Muito bom, viu? Espero que você também tenha, de alguma forma, saído melhor dessa live do que você entrou. Eu tenho certeza que nesse bate-papo acrescentou muito na minha vida. Muito feliz, cara. Obrigado e vou sair daqui muito contente, viu? É isso, gente. Tamo junto, muito obrigado. E tô esperando, quero ler o seu comentário para que você também participe desse sorteio que a gente vai estar fazendo e tenha uma mentoria exclusiva com o Léo, ou para que você ganhe um acesso ao curso, né, que ele tem, que é muito legal, que vai ser impactante aí na sua história também. Um abraço, fique com Deus e até quinta-feira.